Boa tarde, amigas, amigos, companheiras e companheiras. Estamos de volta com mais uma hora 13, para debater, dialogar com vocês sobre esses assuntos tão candentes, dizem respeito à conjuntura brasileira. Hoje eu terei a honra da companhia do meu querido amigo, companheiro Zé Disseu, que ainda não entrou. Ele está terminando uma outra transmissão, mas eu não quis atrasar com vocês, já que o nosso horário é às 13 horas. Então, daqui a pouquinho o Zé Disseu entra, tá? Mas, enquanto isso, nós vamos tocando o nosso barco por aqui. Tem sido aí dias, como sempre, desde há muito tempo, dias tumultuados, com uma agenda tóxica aqui no Brasil. E um dos itens aí que eu e Zé vamos conversar sobre essa questão aí da mesa da Câmara e do Senado, papel da esquerda, resultado das eleições, enfim, governo Bolsonaro. Assunto é o que não falta. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu peço a vocês que, os que estiverem no YouTube, que deem um like, se inscrevam no canal da Resistência, no meu canal, nos mais diversos canais aí que formam a nossa rede. Se estiver no YouTube, vamos no Facebook, nas demais redes, vamos aí compartilhar, curtir, chamar os amigos, comentar, para intensificar, fortalecer a nossa presença, qualificar a nossa presença nas redes sociais, porque aqui também se trava o debate, aqui também se faz o enfrentamento com as pautas fascistas, autoritárias, de extrema-direita. Aqui também se faz esse debate, esse confronto e esse enfrentamento. Quanto mais forte nós estivermos, quanto mais presentes nós nos façamos aqui com quantidade e qualidade, isso contribui para a reconquista da luta pela democracia aqui em nosso país. Olha o nosso querido Zé aí. Bem-vindo, Zé. Tudo bem? Saudações. Buenas tardes. Buenas tardes. Uma honra você estar aqui presente conosco. Então, pessoal, vamos... e peço a você também que diga de que cidade você está falando, se o som está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Qualquer problema técnico aqui que nós possamos resolver, por aqui nós vamos resolver, tá certo? Então, hoje eu tenho aqui a satisfação, a alegria de... Não foi fácil marcar essa agenda, porque o Zé Disseu é sempre requisitado, quando o assunto é Brasil, quando o assunto é conjuntura, quando o assunto é análise profunda e minuciosa, o Zé está sempre sendo requisitado. Então, finalmente, hoje, nós conseguimos trazer o meu querido amigo, companheiro Zé Disseu, para estar conosco aqui, o Hora 13 de hoje. Bom, Zé, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E no momento aí em que o Brasil continua atravessando o seu trânsito, aqui no rumo, estamos aí recém-saídos de uma eleição municipal, que já se fez muita análise, você já produziu muitos comentários, muitas análises, você e outros companheiros e outras companheiras, que nós já tivemos oportunidade, também de trazer esse assunto à baila, nas nossas mais diversas transmissões. E agora nós estamos com os horizontes voltados para 2022. Mas acho que o nosso problema não é só a eleição, não deveria ser. Acho que a esquerda precisa reencontrar um caminho que não passe tão somente, embora seja muito importante, sobretudo, porque nós temos que tirar o jeito do governo, de preferência antes de 2022, mas se não for possível em 2022, mas de uma certa forma, de um tempo para cá, nós acabamos, a esquerda em geral e particularmente o PT,
nós nos transformamos em máquinas eleitorais, né? Crescemos um pouco a construção partidária, crescemos um pouco, né, de protagonismo de esquerda aí nesse debate, nesse processo, e, sobretudo, agora, não é, com uma pandemia que insiste, né, em se fazer presente, não só se fazer presente, mas em piorar, né? O número de mortes começa a chegar perto da primeira fase, e com um governo negacionista, um governo que sabota, né? Não está na hora de a esquerda construir um programa estratégico para a Revolução Brasileira, que passa também pelas eleições, mas não só pelas eleições, e nós começarmos a pautar itens, né? E que voltem a apontar para um horizonte socialista, em termos de programa, né? Sem medo, sem mudar de cor, sem tergiversações, a esquerda voltar a ser esquerda presente com a sua cara, com a sua identidade. E você, que é um dos construtores do projeto de esquerda e do projeto revolucionário brasileiro, o que você acha disso, né? Nós já estamos perdendo um pouco de tempo com isso. Mais uma vez, bem-vindo e boa tarde. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio, uma oportunidade única dialogar com você, com todos e todas que acompanham o canal da Resistência Hora 13. Veja bem, o PT, na verdade, teria que fazer uma releitura do Brasil, do mundo e da sua trajetória, fazer um balanço histórico, porque já está consolidado o ciclo, né? Tanto o nosso ciclo de surgimento e ascensão, como a ruptura desse ciclo, não por uma derrota eleitoral ou por uma derrota através de uma insurreição, e sim por causa de um golpe de Estado que seria militar se nós tivéssemos força para resistir nas ruas, na minha avaliação. Não tenho dúvida, como aconteceu na Bolívia. Seria militar. Com nuances, né, adaptado ao século XXI. Eu vejo que há muita resistência no PT disso, falando do PT, né? Porque a crise não é só do PT. Eu tenho dito e repetido, o PCdoB, depois de 40 anos, com todo o histórico, a importância que o PCdoB tem, né? Remontando a fundação do Partido Comunista do Brasil, né? Em 22, vai fazer agora 100 anos, não faz 1,5% de voto depois de 40 anos de legalidade. E nós sabemos uma legalidade com condições políticas e materiais. Não foi só uma legalidade com perseguição, com repressão. Porque períodos imensos da nossa história houve uma semi-legalidade ou uma legalidade momentânea, rápida, tanto do Partido Comunista do Brasil como do PCB, para falar dos dois partidos históricos, assim, tem origem na Revolução Bolchevique. O PSB perdeu 40% de voto nessa eleição municipal. O PSB, a prisão do Ricardo Coutinho, vocês, os que são do Rio de Janeiro, que estão me ouvindo, lembram da conferência, do manifesto convocando um congresso de autorreforma. Vocês se lembram do PSB? Isso foi paralisado. A operação punitivista, né, política dirigida contra o Ricardo Coutinho, quebrou esse movimento. E nós tivemos ainda a questão da disputa entre o PT e o PT, PCdoB e PDT, por um lado, com outras forças políticas de centro-direita, contra o PT e o PSOL em Recife. O PDT virou cirista, nessa linha que o Ciro está. Anti-Lula, anti-PT, né, agravado pelas características da personalidade do Ciro, do modus operandi do Ciro. E uma contradição evidente. Ele tem um livro publicado, Projeto para o País, vocês podem ler, mas a política que ele está fazendo não corresponde à proposta que ele fez, porque ele está querendo compor uma aliança com a direita liberal. Uma coisa é você compor uma aliança com a direita liberal para fazer o impeachment do Bolsonaro, como fizemos direto, como fizeram o impeachment do Collor, né? Aliás,
tem que lembrar que o PFL surgiu e veio para o palanque das diretas, né? E que nós fizemos o impeachment do Collor com uma aliança amplíssima. Nem fomos para o colégio eleitoral, nem fomos para o governo Itamar. Então a crise é mais geral. O PSOL, que está em expansão política, não eleitoral, apesar da vitória do Edmilson e do resultado fantástico da projeção do Boulos, mas o partido mesmo, número de vereadores, prefeito, capilaridade, é muito pequeno. O PT ainda é 70% em termos organizativos, eleitorais, sociais, né, da esquerda brasileira. Esquerda, sendo generoso, né, porque dentro do PSB e PDT você encontra muitos diretórios, muitas facções. Agora mesmo essa questão da Câmara, 18 deputados do PSB estão dizendo que vão votar no Arthur Lira, porque eles vetaram o Arthur Lira, mas não fecharam a questão. E no PDT tem um quadro semelhante. Só para ficar... Então, acho que o PT deveria fazer um encontro extraordinário, um congresso extraordinário, mas eu vejo que não há nenhuma chance disso prosperar, porque é tomado como contradireção, é tomado como disputa do poder, né? Tem que ser um congresso para discutir política, sem renovação de direção, sem nada. Teria que ser em 2001, no primeiro semestre. Agora, não vai acontecer, porque tem a pandemia, porque tem a emergência da luta pela vacina agora, para superar o teto de gastos, para fazer investimento na saúde e na educação, para talvez estender o auxílio emergencial até o fim da vacinação, pelo menos. Então tem uma... E tem toda a disputa política contra o bolsonarismo, que se consolidou, se transformou numa força política social, e está disputando a hegemonia e avançando na hegemonia dentro da classe trabalhadora, das suas ideias e valores. Não vamos nos iludir, na juventude. Porque o meu amigo Vladimir Palmeira sempre me disse, me repetiu agora, o capitalismo, antes de ser um sistema econômico, é um sistema ideológico, cultural. E nós vivemos numa defensiva estratégica. Então, eu vejo, viu, Vadir, aproveitando até a oportunidade, que eu não tenho falado sobre isso em público, há uma contradição no PT. E a tua fala expressa isso. E alguns companheiros e companheiras que dialogam comigo, por causa da minha entrevista 247, o PT precisa estar no século XXI com um projeto revolucionário socialista de tomada do poder. E há o PT, que está caminhando para 22, Lula presidente, aliança com a centro-direita para governar. Ou não? Ou eu estou fazendo uma fantasia? Né? É verdade. Há um blocão no PT, há uma dinâmica parlamentar, uma dinâmica sindical que está mudando. O mundo que está mudando é o mundo sindical. Até porque a pandemia impôs e eles responderam à defesa da vida com as medidas de prevenção dos trabalhadores e a defesa dos direitos do emprego dos trabalhadores, e houve uma aproximação. E estão indo para os bairros. Eu fiz agora, acabei uma reunião como essa aqui, com a Força Sindical, com a Plenária Nacional da Força Sindical, e tinha feito com dezenas de sindicatos da área química, mais ampla que química, né? Farmacêutica, bem mais amplo hoje o sindicato. Eu vejo que eles estão discutindo a filiação de quem não é da categoria, do desempregado, do informal, ir para o bairro, como é a sustentação autofinanceira, como fazer renovação, atrair jovens. Né? E estão unificadas, as centrais sindicais estão unificadas. Lembra do manifesto delas, quando surgiu o manifesto Somos 70, o Democracia Já, aqueles 3 manifestos, que nós passamos ao largo, né? Eu acho que foi um erro. O cavalo passou selado para fazer o impeachment do Bolsonaro. As esquerdas, particularmente o PT, por não querer ser a quinta roda, por ser aliança com os neoliberais, não sustentou, não apoiou um movimento democrático anti-Bolsonaro. Passou essa fase da história. E nem fez a frente de esquerda. Nem a democrática da esquerda, mas os setores democráticos da sociedade sem a direita neoliberal. Não fez uma das 3, na minha opinião. Mas são águas passadas. Então, acho que existe, sim, necessidade de um debate, uma discussão que defina melhor. Agora, independente disso, qualquer que seja a estratégia,
E a eleição da mesa da Câmara, que não é da Câmara, é do Senado, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, inclusive onde nós somos governo, porque está tudo errado, ou pelo menos tem uma ótica errada. Tudo errado é muita pretensão minha e um exagero. Uma ótica errada, porque não pode analisar só a eleição da Câmara, ainda que ela é que tem um peso político na imagem do PT e simbólico no país e peso político também para os próximos, para o próximo ano, principalmente. O giro do PT. Primeiro, uma reforma administrativa financeira no PT, que a Fundação Perseu Abramo acabou de fazer. Precisa adequar os recursos à realidade, aos riscos de deixar de existir e concentrar nos diretórios municipais, no bairro, na luta política social e cultural com a juventude, na solidariedade social, na agitação e propaganda, na formação, na cultura, no esporte, na solidariedade, na organização popular, na disputa com a direita, porque a direita não é só as igrejas neopentecostais, os vereadores, vocês estão no Rio, ainda tem as milícias ainda, os vereadores, os prefeitos de direito tem associação de morador, não tem isso? Casa de Cultura, Casa da Mulher, Casa contra o Racismo, não pensa que nós temos que voltar a fazer esse giro, e o giro, certo? Para o digital, nós fizemos uma campanha analógica, fizemos tudo bem que fizemos em 8, mas 12, 16, 18 e 20, campanha analógica. Não é problema de recurso, é problema e nem técnica, é problema de prioridade e definição política. E eu temo, falando com franqueza, que por detrás disso esteja uma certa reserva de mercado do contato e da relação com os filiados. Não sei se vocês me entendem, eu preciso me alongar, né? Porque imagina se tem 1,5 milhão de petistas com WhatsApp. O que faz na Câmara dos Deputados? Consulta 1,5 milhão de petistas em 72 horas. 800 mil responde. Está decidido, né? Não está? Eleição da direção do PT. Você acha que isso, na verdade, esse cenário, essa hipótese, não é? De utilização, como deve ser utilizada a rede social, WhatsApp, etc., isso poderia criar um conflito com a direção do PT? Não diga direção. É uma cultura e um temor. Porque muitos petistas, setor grande. Mas isso é democratização, né? Você dá voz a milhares de militantes. Gente, nos Estados Unidos, quantos plebiscitos foram feitos agora em 20 nos Estados Unidos? Você acompanhou, né? Quantos foram feitos? Centenas, talvez milhares. Centenas. Sobre tudo que você pode imaginar, desde o aborto e da marihuana, da descriminalização de droga, até imposto, até ponte, até refinaria, até exploração de petróleo, né? Por diminuir efetivo policial. Isso, tudo. Contra a luta antirracista. Tudo. Principalmente polícia, né? Reforma da polícia, bem lembrado por você, que é um tema aqui fundamental para a juventude negra, para a sociedade democrática, né? E depois o seguinte, o PT avançou muito. Não estou dizendo que não, a Fundação Perseu Abramo está fazendo um trabalho na formação política. Mas nós temos primeiro que resolver o problema de qual é o nosso público. E ter esse público como nós estamos aqui hoje. E essa questão da renovação, o PT fez as cotas, fez a paridade de gênero, isso tudo foi importante. Nas eleições fez um esforço, mas é evidente que tem muito a fazer. Então, eu acho que ao mesmo tempo que precisa uma renovação, porque a organização do partido depende da política, você falou. Dependendo da definição estratégica que nós fazemos, nós vamos ter um tipo de organização. A organização do PT de hoje não serve para nada. Nem para a eleição, nem para a luta política e social. Acho que eu não estou falando nenhum disparate. Que a eleição mostrou que a militância se matou de lutar e trabalhar. E sustentou, inclusive, o resultado.
Porque nós tomamos decisões que politicamente, ideologicamente, estão corretas. O PT precisa se defender, precisa se autoafirmar. Nós precisamos defender nada mais justo e necessário, você é um dos principais abandeirados dessa luta, do que o Lula livre, o Lula inocente, né? Anular os processos, aprovar a suspeição do Moro, tem provas, né? Declarar ele suspeito, reverter as ilegalidades, inclusive na legislação, punitivismo, as arbitrariedades da Lava Jato, passar limpo tudo isso. Agora, você lançar candidato no maior número de cidades possível é um contrassenso, tem que lançar onde você tem base político-social, você tem viabilidade. Primeiro, para priorizar, né? Você pode até lançar em 2.000 cidades, mas você tem que saber que tem 500 que você pode eleger 250, 300. Nosso aproveitamento foi 14,5%, é o mais baixo, um dos mais baixos dos grandes partidos, e dos médios, inclusive. Uma coisa é a orientação política, outra coisa é aplicar isso da maneira que foi aplicada, entendeu? Eu faço essa crítica. Às vezes ela é muito mal recebida, porque parece que eu estou criticando o Lula, né? Então, aí fica difícil discutir, né? Quando você discute e vem argumento que você quer fazer impeachment da presidente, né? Nem ela, nem estou atribuindo ela a isso, porque tudo indica que não partiu dela e nem tenho razões para falar que foi dela. Aí fica difícil discutir. Como também quando você faz a discussão política sobre a mesa da Câmara e do Senado, estigmatizando e desqualificando as diferentes posições. Não, o Quaquá não é malandro, entendeu? Que é o título que o Walter Pomar deu a crítica a ele. Entendeu? O problema é o seguinte, vamos fazer a disputa e a crítica. Tem muitas posições sobre essa questão da mesa, né? Tem as posições públicas e o mais grave é que tem as clandestinas, que vão realizar na prática. Esse que é mais grave, porque quem defende, vota no grupo do Maia, vota candidato próprio, tá bom. O problema é os que estão pescando em águas turvas para depois votar em quem quiser, entendeu? Então, a minha preocupação é que o PT precisa fazer esse debate, precisa mudar e mudar rápido, e nós precisamos consensuar a metodologia e a sistemática, para não misturar com disputa de poder, eleição de direção, não é isso. Ou fazer, o debate vai existir, que a mesa agora, por exemplo, está tendo um debate estratégico na discussão da mesa, é evidente que está tendo. Eu, por exemplo, que sou favorável a participar na mesa mesmo nessa, acho que é um erro não participar, porque eu tenho uma visão do papel do Congresso, e digo, o Fundeb caiu no Senado, o pacote anticrime não passou, tanto não passou que o Deltan e o Moro toda hora falam que o Bolsonaro foi contra o pacote, que nós derrubamos com o Centrão. A privatização da Previdência, e quantas medidas provisórias? E quem pôs o pé na porta e impediu que o Bolsonaro virasse ditador? A oposição de esquerda, a oposição democrática, pela política ambiental, anticientífica, pela política externa, e nós, as esquerdas, mas foi o Supremo e o Congresso Nacional que impediu que eles se transformassem em ditadura. O Supremo proibiu de governar por decreto-lei, censura, escola sem partido, fim da autonomia das universidades, por aí vai. Acabou agora de reverter das armas, redução dos impostos para armas, para importação. Toda hora, meio ambiente, povos indígenas, educação, cultura. Há uma luta política democrática intensa e há uma oposição cada vez maior ao Bolsonaro, que não é de esquerda, que entra outros fatores, outros valores, como a questão ambiental, por exemplo. Porque se nós olharmos a questão da mulher, a questão do racismo, a questão ambiental, a questão da educação, da agenda da educação, e mesmo do combate à pobreza, foi assumida pela Rede Globo, parcela importante do pensamento liberal do país. Leiam o livro Ruptura, da Mônica de Bolle. Ela propõe uma reforma tributária que vire a pirâmide, assim, não precisa dizer mais nada, e propõe que os bancos públicos, e que haja, no fundo, emissão, como, aliás, tem economistas aí, todos defendendo que haja emissão de moeda. Então, nós vamos derrotar o Bolsonaro só às esquerdas,
Primeiro, o PDT, o PCdoB e o PSB não vão nessa com o PT. Ou eu estou falando um absurdo? Então é o PT, nem o PSOL, que vai ter disputa interna sobre os rumos, que já teve, que disputou uma prévia com o Boulos, e ia disputar com o Freixo. E lá no Rio Grande do Sul não apoiou a Manuela. Então já teve, já há isso. Então, como eu acredito que nós estamos na defensiva estratégica, que não há uma classe trabalhadora, uma vanguarda dela numa luta política de massas contra o bolsonarismo, não só por causa da pandemia, e nem há um setor revolucionário na classe trabalhadora, eu trabalho com uma defensiva estratégica que pode ser curta, porque as características do governo Bolsonaro, o que vai se acumulando de problemas na sociedade brasileira, é mais provável que aconteça aqui que aconteceu em várias fases históricas do Brasil. Chega no momento que se esgota ou nas urnas ou nas ruas, vem a reação, como aconteceu no Chile, no Equador, na Colômbia e eleitoralmente na Argentina e na Bolívia, nas ruas e nas urnas. Né? Então, é por isso que eu quero fazer essa discussão. Eu sou adepto desse debate, porque eu tenho certeza que no debate sobre uma estratégia revolucionária, no confronto com a nossa prática até agora, vai surgir uma síntese adequada ao período histórico que nós vivemos. Porque sempre foi assim no PT, no 5º Congresso, no 7º Congresso, não, no 5º encontro, no 7º encontro, no 1º Congresso de 91. Parecia que o PT ia virar um partido social-democrata. Havia uma corrente fortíssima nessa linha. Não virou, porque dentro daquilo que era o campo majoritário, a articulação, houve uma reação, né, que impediu que isso acontecesse. E nós produzimos uma estratégia que levou Lula à presidência, que, na verdade, foi consolidada em 91, não 2001. Foi consolidada depois, em 95, quando nós assumimos a direção do PT. Você não acha que o PT hoje é um partido social-democrata? A prática do PT e a origem do PT tem todas as características do Partido Social Democrático de esquerda, vamos dizer assim. Social-democracia liberal, social-liberal. O que o PT não é pró-capitalista, a gente chama de Partido Socialista, porque os outros abriram mão do socialismo. O PT não se assumiu como Partido Socialista. Agora, dependendo da história que o PT está vivendo, das reformas que nós fizemos, porque no fundo a Constituição de 88 consolidou uma cidade de bem-estar social e uma cidade nacional. Já decapitado pelo Centrão naquela época, na Constituinte, mas aí manteve ainda, porque quando você vai para o Brasil, BNDES, Caixa Econômica, BNDES, você tem fundos de pensão, FAT, você tem as estatais, como nós temos, você tem as condições da Estação Nacional. Zé, o teu som está muito ruim. O teu som está muito ruim. Antônio, tem alguma coisa que a gente pode fazer aí? Deixa eu ver, melhorou? Não. A voz está quase... Ela está embaralhada. Ficou bem ruim. Não deu para ouvir praticamente nada da tua resposta à minha pergunta. Nada. Antônio, não tem como melhorar, não. Sai e volta. Pessoal, enquanto o Zé volta, tem perguntas aqui em relação, por exemplo, ao caso do Lindbergh. Vai ser julgado amanhã, tá? E nós estamos muito otimistas e esperançosos, no sentido de que o recurso dele vai ser provido e que ele vai poder ser diplomado e impostado como vereador, né? Porque a decisão aqui do TRE é uma decisão completamente despropositada. E o Zé Disseu estava mencionando aqui ainda o sistema de justiça, Lava Jato, Moro. Hoje, mais uma vez, né, que mostra que eles não estão mortos, houve uma ação arbitrária, espetaculosa, tendo como alvo, de novo, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com quem, desde já, como fiz a primeira vez, me solidarizo, que é mais uma operação de criminalização da política, né? Rodrigo Neves teve independentemente das discordâncias
né, política ideológica que se possa ter com ele, mas não se pode negar que é um prefeito ultra bem avaliado, fez o seu sucessor no primeiro turno lá em Niterói, né, ocupa um campo progressista na política brasileira e está sendo alvo, né? Provavelmente já é recado para 2022. Então, de novo, né, denúncias frívolas, não se sabe, busca e apreensão, né, no sentido de gerar fato político, né, e quando vai se ver a substância aí dessas investigações, é praticamente zero. Então fica aqui a nossa solidariedade ao prefeito Rodrigo Neves, né, e que fique claro, né, que o sistema de justiça brasileiro, né, responsável pelo encarceramento de mais de 800 mil pessoas, em que 40% delas, os que estão presos ali, né, são presos provisórios, e quase 100%, né, oriundos aí da nossa pobreza, dos nossos bairros periféricos, das favelas, né, pretos, pobres, né, favelados, jovens, né. Então, o nosso sistema de justiça, que tem um pé hoje na política, né, um pé opressivo na política, ele continua ativo. Apesar de já estar mais do que demonstrado de que a Lava Jato operou com parcialidade, que Sérgio Moro não tinha isenção para julgar, né, os processos que diziam respeito ao presidente Lula e às principais lideranças do PT, apesar disso, eles continuam operando, né? E é por isso que esse debate acerca da Câmara, acerca do Senado, é um debate importante, porque ele não diz respeito só à composição de mesa. Nisso aí, eu espero que o Zé consiga voltar, mas eu quero debater isso com ele, porque isso não diz respeito só à Câmara dos Deputados, né? E uma das questões que eu iria problematizar aqui com o Zé Disseu, né, talvez vá, dependendo da volta dele, é que exatamente isso não diz respeito só, né, à mesa da Câmara. Será que diz respeito só às bancadas parlamentares, né? Será que um candidato que não seja de esquerda, um candidato aí de direita, ainda que não bolsonarista, ele vai se comprometer com pautas que são estratégicas para o povo brasileiro? Ele vai se comprometer com uma política econômica, sobretudo nesse momento de pandemia, né, que não leve a derrocada total do nosso sistema social, do nosso sistema de saúde? Vai se comprometer com o fortalecimento do SUS? Vai se comprometer com renda emergencial, que Bolsonaro já acabou com ela, né? Vai se comprometer com um plano de vacinação que abarque, né, a população brasileira, mas nesse momento, né, as populações mais vulneráveis, né? Os índios, por exemplo, ninguém fala deles. Bolsonaro está conseguindo fazer com os índios que nem os colonizadores conseguiram, está conseguindo exterminar, né, com a população indígena. Se eles não forem vacinados prioritariamente, corre o risco de nós não termos mais índios aqui no Brasil. Então, isso, né, democraticamente tem que estar em debate, né? Haverá esse candidato aí de centro-direita ou da direita liberal, né, para a mesa da Câmara, para as outras mesas, comprometido com essa pauta? Estou falando com pauta de esquerda, não. Estou falando com pauta de sobrevivência, pauta civilizatória, né? Haverá, né? Então, vamos ver se o Zé volta aí para a gente problematizar isso com ele. E nessa questão aí que ele mencionou, né, e voltando ao assunto Lava Jato, hoje eu li que a ministra Carmen Lúcia estaria revendo o seu posicionamento, ela que lá no Supremo sempre votou com as teses, né, do Sérgio Moro e dos procuradores lá de Curitiba. Ela estaria mudando de posição, né, tendo em vista o voto favorável que ela deu, acho que pela primeira vez, à defesa do presidente Lula no sentido da exclusão, né, do depoimento do Palocci, da delação do Palocci, que todo mundo sabe que foi delação forçada, comprada, negociada, enfim. Mas negociada pela mentira, né? E agora, será que isso demonstra mesmo uma mudança de posição? Tomara, né?
Tomara. E não seria a favor nenhum que a ministra Carmen Lúcia estivesse fazendo isso. Mas tenho minhas dúvidas, né? Vamos ver. Né? Porque a ministra, ela sempre foi firme e forte com o posicionamento da Lava Jato, né? E, enfim, não sei se tão somente esse voto, né, nesse processo envolvendo Palocci, que é um depoimento tão desmoralizado que nem os procuradores de Curitiba acreditavam nele, né? Isso foi uma jogada do Moro para jogar essa pauta requentada nas eleições de 2018, né? Mais um ato, né, que mostra a suspeição do Moro. Então, eu não sei se só isso vai ser suficiente, se isso é suficiente para mostrar uma mudança de posição. É claro que nesse ínterim, desde que esse habeas corpus, né, ele foi pautado, depois teve a sua sessão suspensa há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, veio a Vaza Jato, né? Que a Vaza Jato teria impressionado muito a ministra Carmen Lúcia, enfim, no sentido de mostrar a farsa, né, que foi a chamada Operação Lava Jato, a montagem farsesca dos processos, sempre voltados à condenação, né, e o papel deletério que Sérgio Moro teve na condução desse processo. Agora vamos ver, né? Tomara que a ministra Carmen Lúcia tenha dado, de fato, ou venha a dar essa guinada, não é a favor do Lula, é em prol, a favor da Constituição, a favor do devido processo legal, né? E quem defende o devido processo legal? Quem defende, né, os parâmetros do Estado Democrático de Direito, né, se defende, vai votar, né, quando esse habeas corpus, não sei quando, né, quando ele for pautado, vai votar com a tese da defesa no sentido de que Sérgio Moro era suspeito e que as condenações assinadas por ele devem ser anuladas, né? E votará sabedor e convicto também, né, que quem tem que decidir se o Lula é candidato ou não é candidato, primeiro é ele, né, se quer ou não. Depois o PT, né, e depois os demais partidos de esquerda. O que não pode é Sérgio Moro ou o Poder Judiciário decidir quem vai ser ou quem não vai ser candidato. Essa é uma escolha que cabe ao povo brasileiro. Então, a democracia brasileira jamais poderá se dizer democracia enquanto essa farsa, né, que impediu que o presidente Lula fosse candidato em 2018, enquanto essa farsa prevalecer, enquanto os direitos políticos de Lula não forem devolvidos, né? E isso não vai ser nenhum favor, né? Tem que ser devolvidos porque o juiz responsável pela cassação dos direitos políticos do presidente Lula era um juiz parcial, não era um juiz isento, não era um juiz imparcial, era um juiz comprometido com uma tese da condenação, comprometido com a destruição das empresas brasileiras de infraestrutura, de engenharia da cadeia de petróleo e gás, né? Um juiz a soldo, né, de interesses norte-americanos aqui. Tanto é assim que a Lava Jato, todo mundo sabe hoje, não sabia naquela época, embora eu, Paulo Pimenta e outros já denunciássemos naquela época, a ligação da Lava Jato com um projeto estratégico norte-americano, do imperialismo norte-americano na América Latina e particularmente aqui no Brasil, particularmente mais ainda na área de petróleo e gás, né? Não foi à toa que deram um golpe lá contra Evo Morales, que o povo boliviano corrigiu agora, né? De olho no lugar da Bolívia. Então, não vai ser favor nenhum. E tomara que, de fato, a ministra Carmen Lúcia esteja revendo seu entendimento no sentido de voltar, né, a sustentar, como ministra do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um guardião da Constituição, voltar a sustentar as teses, né, que são princípios e valores pilares do Estado democrático de direito, que é o juramento que qualquer juiz faz. Então, mas vamos ver, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos e, sobretudo, vamos ver quando é que o Supremo vai pautar, né, ministro Marmente?
pautar esse habeas corpus do presidente Lula, né? Ou estão esperando que o presidente Lula diga que não será mais candidato para tirar um peso da consciência. Aí só vão pautar e julgar procedente o habeas corpus se vocês estiverem convencidos de que ele não é mais candidato. Isso, vocês não têm nada a ver com isso, né? Vocês têm a ver com julgar de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. É isso que boa parte do povo brasileiro, né, está esperando. Boa parte daqueles que prezam, né, o respeito à Constituição e o devido processo legal estão esperando. Tá? Pessoal, o Zé está demorando a voltar, né? Eu tenho a impressão que ele está com problema técnico mesmo, que nesse momento está irreversível, e tenho a impressão de que, né, ele não volta. Tá? Nós, enfim, eu vou continuar um pouquinho aqui com vocês, nós estamos chegando perto aqui de 1 hora de programa, né, de transmissão, mas é uma pena, né, que eu queria pontuar, né, esse e outros assuntos aqui com o Zé Disseu, mas parece que a transmissão dele não vai, parece, né, não vai ser restabelecida a tempo. Mas nós ainda temos aqui uns minutinhos, né, uns 10 minutinhos aqui para conversar. Voltou, não? Voltou. Parece que agora está bom o som. Rapaz, minha filha de 10 anos que resolveu. Mas ele já nasce sabendo, né? Essas crianças de hoje, a mãe já sabe mexer aí nessas coisas aí de internet, computador, né? Se eu entendi, fizeram uma busca e apreensão contra o Rodrigo Neves? Fizeram de novo uma busca e apreensão hoje. Perseguição direta, né? Aquela prisão dele é uma das totalmente arbitrária, mais violentas, sádicas, covardes que já aconteceu. Exatamente. Mas voltando à nossa... Mas me diz uma coisa, já que você, quando começou a dar problema no som, você estava falando da eleição da mesa, eu queria pontuar com você o seguinte, até pontuei na tua ausência. Você acha plausível, né, que um candidato à presidência da mesa, da Câmara, do Senado, enfim, tido que se apresente como de centro-direita, como da oposição democrática, não de esquerda, né? Mas você acha que é plausível esperar um candidato ou uma candidata que apareça desse campo se comprometa com essas pautas, que não são pautas incitamento, pautas originariamente de esquerda, mas são pautas do processo civilizatório. Com manutenção do auxílio emergencial, que se comprometa com o fortalecimento do SUS, que se comprometa com uma política que não leve à destruição total das organizações sindicais, que se comprometa com pautas ambientais, que eu repito, isso não é pauta exclusivamente da esquerda, isso uma direita liberal, uma direita não fascista, ela pode assumir essas teses, né? Mas você acha que aqui no Brasil, toda essa gente, né, que se uniu a Bolsonaro em 2018, que deu o golpe, que participou do golpe de 2016, que na questão da economia pouco tem se diferenciado do Bolsonaro, você acha que um candidato ou uma candidata desses pode assumir conosco um compromisso nesse sentido? Nós temos a opção de não levar nada isso em conta e simplesmente reivindicar a nossa participação na mesa e nas comissões da reeleitoria, cumprimento do regimento interno e respeito às minorias. A segunda hipótese é apresentar uma pauta mínima. Acho que são os dois caminhos. O nosso problema é que nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa nós participamos, independente de quem seja o candidato, simplesmente porque é um direito nosso. E mais, aonde nós governamos,
os presidentes da Assembleia não são do PT e muitas vezes não são da esquerda, são da centro-direita. Então, esse é o problema. O partido não pode ser esquizofrênico, ele tem que ter uma orientação geral e adaptar à realidade. Eu priorizo a disputa no parlamento porque eu considero ela importante. E foi muito importante esses últimos meses. Com todos os retrocessos, ela foi importante. Lógico que você pode fazê-la sem estar participando também das comissões da mesa, porque você tem 53 deputados. Sempre é um peso, ou junto, 130. Se as oposições não vão marchar juntas as oposições. Essa é a segunda dificuldade que nós temos. Está evidente que o bloco PDT, PSB, PCdoB está na política do Rodrigo Maia. Agora, só que a dissensão nesse bloco é muito grande. A hora que se abrir as urnas, nós vamos ver. Na verdade, é quase para inglês ver. O Rodrigo Maia e o Aguinaldo Ribeiro, não vou falar do Baleia, eles estão no governo Bolsonaro. O Aguinaldo Ribeiro acabou de nomear agora para uma agência reguladora um diretor. Então é uma discussão que não faz sentido, porque a única coisa que diferencia é que o Bolsonaro está dizendo ou apoia o Arthur Lira. Mas se sair um candidato como o Baleia, por que o Bolsonaro não vai apoiar o Baleia? Michel Temer e o Baleia? Por quê? Se o Michel Temer está para virar ministro. Aliás, o Rodrigo Maia, há 15 dias atrás, houve uma operação para ele ser ministro do Planejamento, para fazer o desmembramento do Ministério da Economia. Então, nós estamos no pior dos mundos. Se a discussão for por aí. Eu entendo que deve ser uma coisa muito simples. O PT quer a proporcionalidade, lógico, quer que as oposições se unam. Mas espera só um pouquinho aqui, deixa eu... Afazeres domésticos. Eu tenho procurado discutir isso, mas estou sentindo que o clima está ficando muito ruim, entendeu? Primeiro porque tem algum problema na bancada, porque geralmente a bancada tem um processo de discussão, ou quem representa a bancada avançou muito, ou o sentimento da bancada já não é mais representado por eles. Está tendo aí uma espécie de um curto-circuito aí, alguma coisa está acontecendo, porque o natural é nós caminharmos para um consenso progressivo ou para um consenso de tal forma que todos obedecessem. Porque que adianta o PT apoiar o candidato Rodrigo Maia, que nem tem candidato, porque o Rodrigo Maia perdeu a hora. Ele apostou na reeleição via Supremo, perdeu a hora. Agora ele está com uma dissensão enorme. Marcos Pereira para um lado, Baleia Rossi para o outro lado, Aguinaldo Ribeiro para o outro lado, entendeu? Então ele está... E o Rodrigo Maia, cada dia que passa, como o Alcolumbre já não tem tanto poder assim, vai perdendo o poder também. E o Palácio vai entrando nos partidos, inclusive no PSDB, no PD, no DEM e no MDB, que tem uma parcela que vai votar no Arthur Lira. Então, eu entendo o quadro assim. Agora, o PT pode optar por uma candidatura de denúncia e protesto. Agora, vai ter que valer para todo o país. E para o Senado também. Porque senão... Agora, quem vai decidir isso? As bancadas não vão fazer isso. Não tem nenhuma bancada para fazer isso. Você conhece a bancada. Não tem. Só se uma parcela votar a favor disso e depois adotar outra posição. Vamos falar as coisas como elas são, com clareza. Aliás, esse dia discutindo com um ex-presidente do PT, ele me falava isso. O problema, Zé, é que não vão cumprir a decisão. A parcela não vai cumprir qualquer que seja ela, ou votar no Bloco do Maia, ou votar no Arthur Lira, ou votar de protesto. Então nós estamos vendo uma situação que nós temos que fazer um esforço para unificar. A minha principal preocupação, que é a da Gleice também, ela fez até um post hoje, é unificar a bancada, baixar. A discussão não pode virar estigmatização e desqualificação, porque os argumentos são válidos. Quem quer, como o Coacó quer apoiar o Arthur Lira, ele tem os argumentos dele. Não é que ele já tem uma estratégia de se unir, porque aí já começa. Já é para 22, já tem uma estratégia. Mas nós vamos discutir isso. Então, por que a gente não fez um congresso extraordinário e não discutiu essas coisas? Aí ficava claro com a orientação do partido geral, entendeu?
Porque isso eu concordo, o partido está precisando, vamos dizer assim, aquilo que eu já falei no começo, né? Uma arrumação geral assim, da avaliação e da estratégia. É uma opção você fazer uma candidatura de protesto, mas agora vai custar caro para o PT. Por quê? Porque é o sentimento de uma parcela grande que está radicalizada, mas não é da sociedade. A sociedade que está radicalizada contra o Bolsonaro, entendeu? Porque senão nós vamos cair na antipolítica. Está radicalizada, quer tirar o Bolsonaro e aceita qualquer tipo de aliança para tirar o Bolsonaro. Já foi assim nas diretas, já foi assim com o Collor, nós governamos assim. Então nós vamos mudar o Brasil, que é o Brasil real. A minha preocupação é essa. O Brasil pode estar mudando, pode exigir uma estratégia de outro viés e outro cunho, como você apresentou. Não estou me recusando a essa possibilidade. Agora, o PT teria que fazer um giro total se ele adota uma estratégia. Eu considero um erro, porque nós não estamos num período de ascenso, num período revolucionário. Partido político muda de tática 4, 5 vezes num período. Se nós olharmos o próprio Lenin, o próprio Partido Bolchevique, em 18 meses, quantas vezes mudou? Né? E foi construindo uma concepção que não existia no começo. O Estado da Revolução vem depois, não depois da Revolução, mas depois de uma série de experiências na luta política desde o começo do século na Rússia. Acho que nós também temos dificuldade no Brasil, porque não há fóruns para uma discussão. Aliás, o que eu proponho é que a gente faça essa discussão de estratégia independente se o PT vai fazê-la ou não, porque está aberto para fazê-la. A militância pode fazer. A gente começa a fazer. Isso que você colocou hoje, que o Cláudio Mário, que foi prefeito de Rio Claro, do PB, tudo, coloca lá no canal, eu não sei se é o mesmo canal Resistência, é um canal que eles têm, ele colocou para mim no WhatsApp pequeno, falando isso, não, Zé Dirceu, esquece isso, nós precisamos de um outro partido para o século XXI, um partido revolucionário que vai tomar o poder para dar o socialismo. Então, é uma discussão. Né? Mas eu tomaria posição clara para participar da mesa, apoiar um dos dois candidatos, dependendo do maior grau de confiabilidade das propostas que nós temos para um dos dois. Sem veto nenhum dos dois. Posso até vetar depois um. Falar, não dá, por causa do Bolsonaro, tudo. Agora, é parlamento. E é o parlamento brasileiro, que não é democrático, que não é proporcional, né? São Paulo tem 45 milhões de habitantes, elege 70 deputados, 10 estados com 20 milhões, elege 80. Vocês conhecem isso. Zé, me diz uma coisa, já estamos chegando aqui ao fim, foi uma pena aquele período aí que deu esse problema técnico, mas eu fiz uma provocação, e foi provocação mesmo, né? O termo até foi provocação que eu fiz contigo, perguntando, vem cá, você não acha o PT um partido social-democrata? Quando os problemas técnicos começaram, não deu para ouvir a tua resposta. Né? Não acho. Eu acho que o PT... Não, o PT tem as características, tem a origem típica de um partido social-democrata, uma classe trabalhadora operária, madura para os padrões do capitalismo brasileiro e da industrialização brasileira, que foi, né? Tudo tardio, né? Porque foi uma classe trabalhadora, tanto é que elegeu 4 vezes um candidato dela. Foi o Lula e depois a Dilma. Né? Ele é um partido, agora, ele não é social-democrata, primeiro não é social-democrata de direita, se seria, fosse mais de esquerda. Tem setores do PT que são social-democratas e já se assume assim. Uma vez eu falei, um espectro rom do PT, o espectro do socialismo. Logo depois da queda do muro de Berlim, tudo isso. Falei, porque eu falei, é preciso discutir qual é o nosso socialismo, senão nós vamos abandonar. Nós vamos abandonar, porque a pressão vai ser para isso. Eu não acredito que o PT deva abandonar a luta anticapitalista, os valores socialistas. E acho que ele não abandonou, porque os outros partidos fizeram o juramentado em cartório. Né? Foram ao Congresso e tiraram o socialismo, tiraram a luta de classe. PT, luta de classe, nunca houve tanta no Brasil como agora. Entendeu? Então,
E na América Latina, entendeu? Outra coisa, nós temos que olhar... A direita topa fazer política de classe. A gente está fugindo dela. A lição que nós estamos tomando da direita, de como se faz luta política, ideológica e cultural, como se organiza para enfrentamento político as suas bases, espero que nós tomemos ao pé da letra. Isso eu sou favorável. Então, essa discussão tem que se aprofundar, que a gente pode ter até confluência. O que é isso? Um partido revolucionário do século XXI para tomar o poder do socialismo. Vamos decantar isso, vamos discutir. Eu proponho que a gente faça essa discussão. Se o PT não quer organizar ela como Congresso, o PT, a Fundação Perseu Abramo pode fazer, nós podemos fazer uns diferentes. O ano que vem, eu vou ter alguns instrumentos, não vou ter a pretensão de ter blog de novo, isso, mas vou ter alguns instrumentos mais permanentes, diários, para mim conversar, porque eu posso conversar com 200, 300 mil pessoas por dia, eu não faço isso primeiro, esse ano foi o ano de eu enfrentar meu câncer, né? Depois, no comecinho de agosto até final de outubro, eu tive que encarar isso, que felizmente está superado. Eu fiz exames agora, está superado. E o primeiro semestre, eu estava muito envolvido ainda escrevendo, né? Segundo volume das minhas memórias. Mas o ano que vem eu pretendo. E vocês mesmos aí no canal Resistência podiam pautar isso, chamar o Genuíno para conversar, entendeu? O Berzoini, o Tarso Genro, fazer uma lista, o Dulce, certo? O Mercadante, fazer uma lista, alguns sindicalistas, chamá-los para conversar, alguns intelectuais, como Paulo Nogueira Batista, como Beluso, o pessoal do grupo NAP de Economia, que em boa hora a fundação sob a presidência do Aloysio lá, junto com a Dilma e o Haddad fizeram esses NAPs que são fantásticos, né? Que vão nos dar muito acúmulo, muito debate, muita discussão, muita experiência de governo, né? De luta social, que está mesclando tudo, que sempre foi assim no PT. Nós construímos a concepção estratégica do PT na luta social, na luta parlamentar, nos governos e no serviço público e na academia. Nós misturamos tudo isso. Isso foi a riqueza do PT. Nós temos que fazer isso de novo, fazer esse debate, entendeu? Porque eu não temo debate. Como eu pus a minha cara, falei logo de cara, o PT tem que participar da mesa. Aí bem, eu já estou com 75 anos, já estou com a casca dura, já passei pela Lava Jato, pelo mensalão, eu não ligo para... Mas tem gente que se afasta da discussão quando começa a desqualificação, começa a estigmatização, entendeu? Tem que aceitar as ideias, as propostas. Quer participar da mesa apoiando a Arthur Lira, tudo bem. Por quê? Vou discutir e vou apresentar contra o seu governo. Não vou começar desqualificando a pessoa, porque então é pró-Bolsonaro, está nos traindo. Aí vai ficar difícil fazer política, nós vamos virar a igreja. Cara, em certos momentos, isso acontece muito no PT. Você começa uma discussão, vira já uma coisa que você está traindo, que você já aderiu. Né? Aí fica difícil. Porque senão não vai avançar a discussão, vai ser só de certas ideias, que são as ideias oficiais, né, do dogma, que não é bom. É isso. Nós temos que lutar contra que o PT se torne um partido social-democrata, para falar mais bem claro. Mas isso não significa que o PT não seja um partido reformista típico, né? Um partido reformista, porque as condições históricas brasileiras exigem reformas que foram feitas no século XIX pela burguesia, tributária, política, agrária e agrária. Nós sabemos disso. E agora mesmo, na Grã-Bretanha, a Alemanha acabou de suspender cobrança de aluguel. Pessoal, no Brasil, se você faz isso, que na prática aconteceu na arbitragem, né? Nós somos advogados, foi tudo mais ou menos negociável, né? Por negociações, alguns deram golpe, né? Aproveitaram para não pagar aluguel, outros deram golpe, aproveitaram para despejar o coitado, mas nós precisamos ter clareza que nós temos 3 reformas que são uma revolução social no Brasil: a tributária, a bancária, a financeira e a política. Muda o Brasil no século XXI. Em países como o Brasil, muitas vezes quem tem que fazer a reforma é a revolução, pô. É o processo revolucionário, né? Não é... Não haverá um governo da esquerda no Brasil sem uma forte, atuante e superior luta política popular. É ilusão. Durou 12 anos e meio, esse vai durar 6 meses.
o próximo. Eles vão derrubar. Assim, É verdade. vou falando, fazendo uma caricatura. Posso estar exagerando, né? Mas, para ser franco, né? Não. O MAS ganhou a eleição na Bolívia que o povo estava na rua. O povo não deixou dar o golpe. Primeiro que o povo resistiu ao golpe. Foi para a Exatamente. rua, morreu lutando. Continuou combatendo sem parar. Exatamente. Segundo, tem estruturas organizativas, tem bases afincadas e tem uma concepção ideológica, né, política, cultural, né, que se expressa no Estado multinacional, e no fundo tem um fundo também mítico, né? Acho que eu não estou errado em falar isso, né? Ancestral, né? Os antepassados, uma Verdade. visão, uma cosmovisão, né, que nós temos que construir também, porque se nós não fizermos algo novo no Brasil, tipo Geringonça, Frente Ampla Uruguaia, CNA, de baixo para cima, reunindo os movimentos, os partidos, as militantes, se nós não dialogarmos com os 2 milhões de militantes que nós temos nos diferentes partidos, 3, não dermos, empoderarmos eles para participar, vai ser muito. A conjuntura vai ter que ajudar nós muito. A crise vai ter que ser muito grande do lado de lá para a gente não só sobrar, entendeu? Falar claro. Então precisa de algo novo no Brasil. Por que o Boulos conseguiu o que conseguiu? Porque veio junto com ele essa ideia, entendeu? Ideia é força, porque são as ideias que movem, nós sabemos disso, né? Como foi a ideia do Lula, do PT, tinha um conjunto de valores, de ideias que moveu aqui, casou com a evolução da luta política social, com o nível de consciência política da classe trabalhadora. Né? Zé, para a E gente essa terminar, porque você já tem agenda e nós já passamos bem do horário, me diz uma coisa, eu queria. Você vê, o Brasil é hoje um país ridicularizado no cenário internacional. Hoje, o embaixador lá que o Bolsonaro estava indicando lá para a ONU foi vetado, vetado, né? Inclusive, na reunião, já se questionava o próprio, na reunião da ONU, já se questionava o próprio ministro das Relações Exteriores, que é um sujeito completamente fora de propósito, sobretudo agora com a eleição do Joe Biden lá nos Estados Unidos. Nós temos desemprego galopante. O tratamento que Bolsonaro deu à pandemia é algo absolutamente fora de propósito. Ele está brincando com a vida do povo brasileiro. O tratamento que ele está dando à vacinação, idem, é coerente com o tratamento que ele deu à pandemia. O Brasil é campeão de desmatamento, o Brasil é exemplo negativo, né, de política ambiental, enfim, em qualquer item que você possa, qualquer. O governo Bolsonaro é uma catástrofe. No entanto, ele ainda mantém uma média de popularidade, de acordo com determinadas pesquisas, na base de 37%, 40%. Né? Você está refletindo sobre isso? A que você acredita isso? Né? Primeiro que o pensamento conservador de direita no Brasil sempre teve 30%, 40% de voto. Mas aí não é um pensamento tradicional, nós estamos falando da catástrofe. Mas ele está renovado, radicalizado para o obscurantismo, fundamentalismo religioso e autoritarismo. Você pode dizer que não é todo ele, mas esse conjunto de bases sociais, né, políticas que o bolsonarismo construiu, uma parte, inclusive, armada, e uma parte de milícias, e assentado nesse conglomerado da centro-direita liberal e do centrão, né, para as políticas de reforma econômica, não para a política ambiental, externa, científica, cultural, porque é a dissensão. Eu estou sendo, por exemplo, de São Paulo, uma eleição, Tuma, com quase 30% de voto, Quércia lá com seus 12, 13, a Luísa lá com o Nunes Ferreira com 6, 7, a Marta e o Netinho crescendo, morre o Tuma e o Quércia se retira por câncer. 35% do eleitorado correu para o Luiz na hora. Na hora. Não durou 48 horas. Então, não vamos ter ilusão. Nós nunca ganhamos no primeiro turno, né? Primeiro. As 4 vezes. Tivemos que disputar o segundo. E ganhamos por pouco sempre. Então, o Brasil é assim, há uma grande.
há uma ideologia conservadora e, às vezes, escravocrata, racista, né? Preconceituosa, e conceitos e valores que foram ampliados nesses últimos 10 anos do liberalismo econômico, traduzido em valores, e valores religiosos, traduzido em preconceitos. Então, essa amálgama dá essa base ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai ficar nesses. Eu duvido que o Bolsonaro no segundo turno tenha muito mais voto que no primeiro, desde que nós saibamos unificar esses vários setores da sociedade que se opõem ao bolsonarismo, que vão votar num candidato anti-Bolsonaro no segundo turno, seja da centro-direita, seja da centro-esquerda, dependendo dos candidatos. Dele, se for ele, né, é ele. Mas dos dois lados aqui, dependendo. Porque a maioria do país não reelegerá o Bolsonaro, desde que haja capacidade. Porque você descreveu um cenário aí que cada coisa dessa não é a classe trabalhadora que é tão contra a política ambiental, ainda que ela possa ser. É mais camadas médias, né? Cosmopolitas, os grandes centros urbanos. E assim se vai pegando o obscurantismo religioso. Também não é tão popular assim, né? Mas, então, agora, a questão social, a questão do emprego, a questão da desigualdade, isso pode ser a base popular nossa para fazer um amálgama com essas outras. E, ou nós ou a direita vai fazê-lo, porque a direita fez com o Tancredo. O povo saiu na rua para apoiar o Tancredo na campanha. Né? Mudança já, substituindo direta já, ou não foi verdade? Milhões de pessoas saíram. Vamos lembrar disso. Né? Da mesma maneira que o Lula, pelas urnas, conquistou 4 mandatos, né? 2 para ele e 2 para a Dilma, o PT, o Lula, a Dilma, nós. Né? Então, é assim que eu vejo. Quer dizer, por isso que eu falo nos progressistas, nos nacionalistas, nos democratas. Porque tem setores médios democratas que não são PSDB, DEM e MDB. Não é verdade. Então, agora, alguém tem que conduzir isso, uma liderança, que é o Lula. Agora, nós não optamos por isso até agora. O que nós optamos foi do PT lançar candidatura própria. Só depois nós começamos a articular algumas alianças. Mas não foi primeiro, vamos fazer aliança, e aonde não fizer aliança, lançar candidatura própria. Foi, vamos fazer candidatura própria e depois fazer aliança. Porque eu acho que nós temos que partir da ideia de uma coisa nova, de baixo para cima, que unifique todos os partidos, as centrais, traga o povo sem medo, consulta popular, levante popular, Frente Brasil Popular, sindicatos, associações, uma plenária, uma coisa nova, que entusiasme as pessoas, né? Anti-bolsonarista, anti-direita, e propondo algumas reformas básicas, que há acordo. Essa história que nós não temos um programa econômico, não é verdade. O PSB tem, o PDT tem, o PT tem, o PCdoB tem. São as coisas básicas que nós sabemos da concentração de renda, riqueza e poder no Brasil, informação, cultura. Essa é a questão. Tem que romper. E para romper precisa de uma revolução social, isso que eu falo. Eu acho que isso seria algo importante se nós conseguíssemos. Eu estou vendo as centrais sindicais se moverem, viu? Estão se movendo para algo permanente, algo com porta-voz, algo que desça para as bases, que é mais difícil unificar na base do que em cima, viu? Não pense, é mais fácil unificar as direções dos 4 partidos do que embaixo. Não pensa que é fácil, não. Eu tenho experiência, eu estou vendo a experiência agora do movimento sindical. Quando desce lá embaixo, entendeu? Deixa eu fazer uma sugestão. Organize o Vladimir Palmeira também, o Frank Martins, pessoas assim, o André Singer. Vamos fazer esse debate. Vamos fazer esse debate dos caminhos da esquerda brasileira, mas não é fazer frente, eleger o Ciro, o Lula, não. A estratégia revolucionária nossa, qual é? Eu acho que precisa. Porque aí vai unificar de novo. Está com essas divergências dentro da esquerda porque não está claro qual a estratégia. Não tem. Caducou a que nós tínhamos anteriormente. A verdade é essa. Por isso que fica. Eu falei num debate lá no
chat que chama, né? Dos ministros do PT, eu falei isso. Não, o problema, então, é que nós não temos unidade porque nós não discutimos, não reavaliamos, não definimos uma estratégia. Por isso que aparece dissensão em tudo agora. Né? Leva semanas para tomar uma decisão. Tem alguma coisa que tem que ser recolocada no lugar. Muito obrigado. Zé, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Né? Eu agradeço a oportunidade. Porque sempre as questões, como você trata, independentemente de um ou outro concordar ou deixar de concordar, elas são sempre tratadas com honestidade e com profundidade, né? E é o que nós estamos precisando muito no nosso debate, né? O debate à esquerda aqui no Brasil. Então, muito obrigado, né? E acho que esse grande debate aí sobre os rumos da esquerda brasileira nós temos que organizar. Desde que forma, se é a Fundação, se é o PT, enfim. Mas... A Fundação, vocês, pelos canais que existem, que são importantes, muitos, e a própria Fundação, temos que promover esse debate. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos indo para 100 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, né? Agora, é verdade. Em 22. Podíamos fazer em 21, preparar isso. É verdade. Bom, um forte abraço para você, bom te ver aí. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Mando aqui um abraço solidário, minha presença amiga, fraterna, ao Rodrigo Neves. Que, aliás, quando eu fui lançar meu livro, antes da pandemia em Niterói, fez questão de me convidar para ir à sua casa. Ele tinha acabado de ser avô, estava saindo do hospital praticamente, me fez uma coisa generosa, me recebeu publicamente, não foi reservadamente não, me recebeu solidário comigo. Viu? Grande abraço, Rodrigo. Abração. Tchau, pessoal. Boa tarde.